Bem-vindos a essa segunda videoaula, segunda de programação videoaula, onde nós vamos configurar algumas coisas do nosso projeto. Então, essa fase é configuração em cima de configuração. Agora eu vou apresentar aqui para vocês o nosso o Node Version Manager, ou NVM. O que esse cara faz, pessoal? Esse cara aqui, ele vai ter para nós as versões do Node, no nossa máquina. Então, se eu apertar aqui, por exemplo, eu vou lá na minha máquina, terminal, eu vou criar aqui eu posso parar esse terminal, inclusive, que está aqui. NVM, ele já vem instalado na nossa máquina virtual. Se na sua não tiver a máquina virtual, não tem problema, tá, pessoal? É só você seguir os passos da instalação e atualização, tá vendo? Você vai usar essa versão e atualização para que você tenha aqui a sua máquina, tá? Por quê, pessoal? Porque nós vamos executar aqui o nosso Node em uma versão experimental que tem o nosso banco de dados SQLite. Você poderia fazer a instalação por fora, ter mais um pacote, mas eu optei pela versão experimental do próprio Node, porque oferece para nós execução melhor, tá bom? Algumas execuções que servem para que a gente fique atualizado, enfim, teste novas tecnologias. Lembrando que esse é um projeto de testes de tecnologias. Efetivamente, você não vai colocar isso em produção, mesmo porque a escolha do SQLite, ele não vai colocar você em produção. Mas como eu consigo rodar ele localmente na máquina virtual, eu não preciso criar um Docker, eu não preciso criar nada disso e vai resolver o nosso problema, que é o ensino baseado, é o ensino médio ou tecnologia da informação para o ensino médio. Então, sabe, depois na faculdade você vai aprender outras tecnologias, outros ambientes que vai profissionalizar, tá? Então a gente está caminhando com um pé na profissionalização e um pé nos testes também, tá? Então o NVM, ele vai trazer para vocês uma versão aqui do nosso sistema. Se a gente traduzir esse cara aqui para o português, vamos ver o que ele fala para nós. Olha lá, o NVM permite que você instale e use rapidamente diferentes versões do Node por meio da linha de comando. É isso que a gente quer. Porque o que acontece, pessoal? Deixa eu só ver aqui, ó. Tá lá, então eu já vi que tem esse cara aqui. O prompt está aqui embaixo, tá? Então, se eu digitar, vamos aqui, um clear. Vamos jogar isso aqui lá para o meio da tela. Então, eu já sei que eu tenho Node. Então, se eu fizer, por exemplo, Node -v, ele tem a versão 20. Só que o que eu quero? Eu quero a versão 23, tá? Eu não quero essa versão aqui. Então, o que a gente vai ter? Então, NVM install 23. Então, ó, fez o download. Perfeito, é isso que eu quero. E isso não faz ainda. NVM, deixa eu ver, NVM list. Tá lá, então ele tem a versão instalada na máquina 18, a versão 20 e a versão 23. Beleza. Para eu usar aqui, por exemplo, ó, Node -v, vamos ver, versão 23. Então, quer dizer, ele instalou e já fez para nós o uso dela, tá? Então, é isso. Assim, veja como ele é simples. Deixa eu ver se ele criou aqui ele nem criou uma configuração aqui, ó. Bacana, tá? Bacana não, né? Porque podia ter criado. Porque senão, toda vez que você... Só um pouquinho aqui, pessoal. Voltei. Porque toda vez que você abre a sua máquina, você precisa ir lá no prompt, NVM use, por exemplo, 20, que é uma versão estável. Tá vendo? Agora você está usando a versão 20. Ou se não, NVM use 23. Tá lá, você agora está usando. Então, assim, se você entrar e ler a documentação, você vai ver que existem, assim, uma infinidade de questões. Mas o que eu quero, ó? Eu quero aqui mostrar para vocês que a versão 20 não tem o SQLite dentro dela. Eu preciso da versão... Deixa eu ver se eu vai abrir aqui para nós. Aqui, ó, 23.11, documentação, tá vendo? Eu preciso aqui, por quê? Porque ela está na versão 23, se bem que ele já fala aqui, ó, adicionado na versão 22.5, tá? Então, assim, ó, ele está na Stability One. Então, assim, é isso que eu quero, tá? Então, eu quero já um Node que já tenha. Diminui bibliotecas, algumas coisas para nós, tá? Então, assim, eu preciso, nesse momento, eu preciso que ele esteja
desta maneira aqui, tá bom? Então tá bom. Então é isso. Então a gente precisa deixar isso aqui. Bom, configuração desse cara aqui, tá? Porque aqui agora o que acontece? Eu preciso... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos bater um clear aqui. Porque aqui nesse cara aqui, no package.json, eu preciso que aconteça. Ctrl B para tirar essa tela aqui do lado. Aqui eu quero usar uma -- watch, porque eu quero que o servidor fique rodando sempre, tá? Eu não quero que ele pare. Ele está dando uma resposta aqui, porque eu preciso configurar aqui que eu quero o Preacher como configurador do JSON, tá? Então agora ele vai, toda vez que eu salvar, ele vai formatar isso para nós. Então agora quando eu aperto aqui, pessoal, ó, npm run dev. Agora o seu servidor fica rodando. Se por acaso ele der algum erro, toda vez que você salvar o arquivo, por exemplo, eu venho aqui, eu vou alterar essa rota aqui, ó, alterado. Ele vai dar uma piscada aqui, ó, salvei, tá vendo? Então toda atualização ele fica ali carregando, porque senão o que acontece? Eu teria que parar o servidor e abrir de novo. Tem uma outra coisa que a gente precisa pôr aqui no nosso package.json, já para facilitar. Eu tenho que colocar a flag. Vamos ver se ele vai aparecer para nós. Não apareceu. Vou colocar aqui para nós o nosso experimental SQLite. E vou colocar aqui também 3 warning. Será que está tudo certo? Warnings. Certo? Salvou. Ctrl C. E vamos rodar. Aparentemente, se eu não escrevi errado, 3 warnings. É isso mesmo, provavelmente, tá? Então ele está rodando aqui para nós. Então ele vai ficar executando e agora ele tem as configurações base para que a gente possa executar o nosso comando. Então, assim, vai vendo que tem configurações em cima de configurações, tá? Eu trouxe aqui para nós algumas coisas, mas enfim, nós estamos sempre na página do nosso SQLite, tá? Node. Então, assim, é só você ir entendendo o que você quer. Tem que ler, tá bom? Vamos ver se tem aqui SQLite, tá vendo? Ele tem aqui no experimental, não é esse que eu quero. Vamos ver o próximo. Não. Mas não é isso que eu quero, não. Ó, tem como a gente desabilitar algumas coisas, mas não é isso. O que eu quero tá ali na tela, esse cara aqui para vocês, tá bom? Você também pode, pessoal, nós temos uma ferramenta para quem tem o e-mail institucional da ITEC. Eu vou abrir aqui para nós o nosso... Esse cara. Esse aqui é o ChatGPT versão 4.1 para teste. Na dúvida, você pode usar esse aqui, ó. Como utilizar o NVM em máquinas CodeSpace. Vamos ver o que ele fala para nós. Você pode usar o próprio site também, não tem problema. Ele vai trazer aqui uma infinidade de questões para vocês. Ele sempre vai trazer um tutorialzinho para vocês, tá? Então vamos lá. O que ele fala? Ó, normalmente o CodeSpace já vem, tá vendo? Bacana para saber. Para checar, abre o terminal, tá lá. NVM --version foi o que nós fizemos, ou command -v, não é o nosso caso. Se você precisar instalar, tá aqui a forma de instalação. Ele traz um resumidão para nós. Veja as versões do Node disponível, NVM ls remote, instale a versão desejada, NVM install 23.3. Eu só coloquei 23 para ele trazer a última para nós, tá bom? Depois use essa última versão, tá lá. Você pode colocar lá as subversões. Daí você traz o Node version, aí opcional, tá? Sempre usar a versão no CodeSpace. Você pode criar um arquivo chamado, ó, tá vendo? Ó, ponto, na raiz do seu projeto, com o conteúdo. Então tá lá, ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, coisa que nós não tínhamos achado lá anteriormente. Então eu vou colocar aqui, primeira coisa, eu vou copiar o arquivo, o nome do arquivo, novo arquivo, cola, beleza.
Só que a versão que eu quero não é essa versão que ele está mostrando ali. Eu quero a versão 23, quanto? Eu vou fazer assim, ó. NVM, menos version, será que é isso? Certo. Aí, o que ele está falando aqui, ó? NVM use, não. Ah, tá. A gente pode fazer assim de cara, ó. Node-v. Copia esse cara aqui e joga dentro do arquivo. Pronto. Vamos fazer um clear aqui. Clear. Um Ctrl B para tirar esse cara dali do lado. Beleza. E pode fechar. Salvou. Bom, seu arquivo está salvo. Aparentemente, todas as vezes ele vai usar abrir esse cara aqui, tá? Então, ou se não, você, assim que você ou alguém abrir esse projeto, pode rodar o NVM use que ele já vai trazer. Ele vai ler aquele arquivo, tá? Resumindo, o NVM já vem instalado com CodeSpace normalmente. Veja as versões usando aqui. Você pode instalar, você pode usar e, opcional, criar um arquivo, tá? Então, assim, só você precisa saber o que você precisa instalar. Aqui que eu vou fazer aqui, pessoal, eu acredito que eu não fiz nenhum commit ainda. Vou fazer o meu primeiro commit. Fit initial configuration. Vou Ctrl Enter. Ctrl Enter funcionou. Ctrl Enter de novo. Tá certo. Pronto. Subi lá para o meu GitHub a versão do meu projeto, pessoal. Tá? Então agora eu posso simplesmente voltar. Opa! Posso aqui rodar o meu. Será que vai ter? Ah, tá aqui, ó. Tá lá, ele está usando agora a versão do Node 23, que a gente pode usar as versões experimentais do SQLite para as nossas informações, e eu estou usando a base. Veja só simplesmente que, deixa eu só ver aqui, vamos ver se eu tenho aqui. Será que estou procurando aqui onde está? Vamos fazer isso aqui. Portas, porta privada, vamos aqui deixar ela visível como pública. Posso copiar esse cara e eu vou aqui e colo. Tá lá, alterado. Só para a gente ver funcionando. Eu quero aqui, ó, tirar esse cara daqui. Salvou. F5, tá vendo? Ele já atualizou aqui para nós. E ele já atualizou aqui. Aqui eu apertei F5, tá? Então nós estamos preparados já para começar as nossas estruturas de rotas. Até a próxima videoaula.